Salve, galera! Então, agora vamos estar resolvendo a questão 30 do simulado. Em um município, 6 caminhões entregam 800 cestas em 4 dias, trabalhando 5 horas por dia. Devido a um aumento na demanda, o município precisará entregar 1.200 cestas em 5 dias, mas apenas 4 caminhões estarão disponíveis para essa tarefa. Quantas horas por dia os caminhões precisarão trabalhar para cumprir essa nova meta? Então, essa questão, para quem já está ligado, isso aqui é simplesmente a regra 3 composta. E a gente vai tentar achar a variável x, que nesse caso aqui é quantas horas por dia, ele vai precisar trabalhar se eu mudar as variáveis cestas, dias e caminhões. Mas como é que a gente monta o diagrama em si dessa regra de 3? 6 caminhões, Deixa eu só colocar aqui, 6 caminhões, 800 cestas, 4 dias e 5 horas por dia. Então, 6 caminhões entregam 800 cestas em 4 dias, trabalhando 5 horas por dia. Agora ele mudou que a quantidade de cestas, que é 1.200, a quantidade de dias, que é 5, e a quantidade de caminhões, que é 4. E aqui é o x, A gente tem que achar quantas horas por dia ele vai ter que trabalhar. Então eu alterei a variável caminhões, Agora eu só tenho 4 caminhões que vão ter que entregar 1.200 cestas em 5 dias. Quantas horas por dia eles vão precisar, se transportar essas coisas, no caso, trabalhar em si, O que a gente vai fazer? A gente vai ter que analisar a variável horas trabalhadas por dia em relação às outras variáveis, para ver se elas são grandezas diretas ou grandezas inversas. O que são grandezas diretas? Se uma sobe, a outra sobe. Por exemplo, R$2 de pães, 4 pães. Se você dobra a quantidade de dinheiro, você dobra a quantidade de pães. Grandezas inversas. Uma aumenta, outra diminui. Por exemplo, imagina que 4 pedreiros precisam fazer uma casa. Esses 4 pedreiros, eles precisam entregar, no caso, a obra em um certo intervalo de tempo. Mas se eu aumento a quantidade de pedreiros, eles vão demorar menos tempo para terminar, Quanto mais pedreiros eu tenho, mais mão de obra, menos tempo eu demoro, Mas se eu tenho poucos pedreiros, vai demorar muito para terminar a obra. Grandezas inversas. Então, a gente tem que analisar isso. Mas a gente tem que analisar horas trabalhadas por dia em relação só a dias. Horas trabalhadas por dia em relação só a cestas. Horas trabalhadas por dia em relação só a caminhões. Como assim? E quando a gente analisa uma variável em relação a uma outra variável, as outras variáveis têm que se manter constante na regra de 3 compostos. Como assim? Vamos deixar constante a quantidade de cestas e a quantidade de dias. E vamos analisar horas trabalhadas por dia em relação a caminhões. Se 6 caminhões eles entregam 800 cestas em 4 dias, trabalhando 5 horas por dia, se eu diminuo, no caso, a quantidade de caminhões para entregar 800 cestas em 4 dias. Diminuir a quantidade de caminhões, mas eles ainda têm que entregar as 800 cestas nos 4 dias. Pergunto, eles vão ter que trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia, Menos horas por dia. Por quê? Porque eu vou ter menos caminhões para fazer o mesmo serviço, Então, se eu tenho menos caminhões para fazer o mesmo serviço em um certo tempo, eu vou ter que trabalhar mais, vai ter que dar mais empenho, porque para entregar no prazo. Então, se eu representar aqui a variável horas por dia está subindo, a variável caminhões está descendo, Você entendeu essa relação? Você viu que a gente manteve constante cestas e dias? Agora vamos... Vixe, calma aí que estava muito grande essa borracha. Deixa eu apagar aqui. Vamos agora manter constante caminhões
e sextas. E vamos analisar dias em relação a horas trabalhadas por dia. Se eu tenho 6 caminhões e eles têm que entregar 800 cestas em 4 dias, e com isso eles demoram 5 horas por dia para fazer esse serviço, se eu tivesse esses mesmos 6 caminhões para entregar 800 cestas, só que fosse agora 5 dias de prazo, quantas horas por dia eu precisaria trabalhar? Se ficou meio confuso, é tipo assim. Eu tenho 6 caminhões e eles têm que entregar uma certa carga, né? Que é 800 cestas. Em 4 dias eles podem trabalhar 5 horas por dia. Mas se eu aumento o prazo, agora eles têm mais horas para... Eles têm mais dias para conseguir entregar aquele mesmo serviço. Tá, então eles podem ficar de boa, eles podem ficar relaxados. Eles podem trabalhar menos por dia. Então se eles podem trabalhar menos por dia, enquanto a variável dias sobe, né, o meu prazo aumenta, eu posso trabalhar menos horas por dia. Então se a flecha de horas trabalhadas por dia está apontando para cima, então dias está apontando para baixo. São grandezas inversas. Agora vamos analisar sextas em relação a dias, a horas trabalhadas por dias. Vamos manter constante dias e caminhões. Então, se 6 caminhões, eles têm que... se 6 caminhões entregam 800 cestas em 4 dias, trabalhando 5 horas por dia, se 6 caminhões precisarem entregar 1.200 cestas, trabalhando os mesmos, no caso com um prazo de 4 dias, eles precisam trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia, né? Então, é uma certa quantidade de caminhões, eles entregam uma certa quantidade, que é 800, em 4 dias eles demoram só 5 horas por dia. Mas se eu aumentar a carga, e o prazo se mantém constante, a quantidade de caminhões se mantém constante. Então, se eu aumentar a quantidade de carga, eu vou ter que trabalhar mais horas por dia para conseguir entregar no prazo, né? E eu só tenho os 6 caminhões. Então, vocês lembram que eu manteve constante, né? Manteve constante os caminhões e dias. Então, a partir disso, a gente conclui o quê? Que horas trabalhadas por dias e sextas, essas duas variáveis, elas são diretas. Então, se a seta, né, de horas trabalhadas por dias está subindo, no caso está com sentido apontado para cima, a flecha de sextas também está apontada para cima. Então você vê que a gente conseguiu achar a relação entre qual grandeza cresce enquanto a outra cresce. Qual medida, né, cresce e a outra diminui. Agora, a partir disso, a gente monta um esquema para resolver. A gente coloca 5 sobre x para representar horas trabalhadas por dias, né? Agora eu quero que você lembre isso. A flecha, né, de horas trabalhadas por dias está apontando para cima. E a flecha de dias está apontando para baixo. Você vai ter que multiplicar esses números, tá? Vai ter que ser tipo 5 sobre x igual a 4 quintos vezes 800 sobre 1.200 vezes 6 sobre 4. Quer dizer, seria se essas grandezas fossem todas diretas, uma em relação à outra. Tipo, ficaria, né, isso, né, tipo 5 sobre x é igual a 4 sobre 5 vezes 800 sobre 1.200 vezes 6 sobre 4. Só que essa aqui está apontando para baixo, a flecha. Então você inverte o número, vai ficar 5 sobre 4. O 1.200, né, está com a mesma flecha, né, no mesmo sentido de horas trabalhadas por dias. Então você representa o normal, 800 sobre 1.200. E caminhões, né, está com sentido inverso. Então eu vou ter que inverter o número, né? Vai ficar então 4 sobre 6. Né, ali 4 quintos eu botei 5 quartos. E 6 quartos eu botei 4 sextos. Tem um 4 aqui, né? E tem um 4 aqui. 2 zeros aqui e 2 zeros aqui. Então vai ficar o quê? Ali ficou 1, né? Porque aquele 4 simplesmente sumiu. Esses 2 zeros sumiram, né? Aqui. Vai ficar 8 sobre 12 vezes 5 sobre 1 igual a 5 sobre x. Eu tenho esses 5 aqui. Na verdade, não vou fazer isso não. Agora não. 8 vezes 5 dá 40. 6 vezes 12 dá 60 mais 2, 72. Igual a 5 sobre x.
x vezes 4, 40, né? É igual a 72 vezes 5. Eu vou parar de representar, multiplicar por x, eu vou botar só um ponto, né? Faz mais sentido. Então, x vezes 40 é igual a 72 vezes 5. Divide por 40 dos dois lados. Você isola o x. Né? Vai ficar 72 vezes 5, né? Vai ficar, calma aí, 350 mais 10. É isso? 350 mais 10. Então, 72 vezes 5 é 360. Dividido para 40. Tem um 0 e um 0, né? Aí o x. 36 dividido para 4 dá o quê? 9, né? 9 mais 9, 18. Mas 9 o quê, né? O que é que a gente estava buscando? A variável era o quê? Horas trabalhadas por dias. Então é 9 horas trabalhadas por dia. 9 horas trabalhadas por dia. Tem esse gabarito? Tem gabarito letra D.